Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente pode repetir esse texto? Né? Quem é de origem católica fala um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa. Então, a gente pode repetir então? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pessoal, essa é uma oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos. Olha, quando vocês forem orar, o modelo de oração tem que ser esse, deve ser esse. Mas o fato de ser uma oração modelo não nos impede de orarmos o Pai Nosso. Porque você pode dizer assim: não, mas eu vou ficar repetindo, é repetição. Orar o Pai Nosso não é nenhum problema. Orar uma oração feita, escrita, não é nenhum problema. O problema está quando a repetição ela é sem reflexão, não é verdade? Quando a repetição não traz para você qualquer consciência daquilo que você está falando. Então, o repetir por repetir é o problema. Mas quando a gente repete, consciente daquilo que a gente está falando, não tem problema nenhum. Por isso que eu até recomendo que a gente ore o Pai Nosso. No nosso livro de doutrina, nós temos algumas orações para algumas ocasiões, principalmente cerimônias. E eu costumo repetir essas orações. Mas não é por falta de criatividade, mas é porque eu acho aquilo belo e me faz um bem. Por exemplo, quando eu me casei, o pastor que me casou, o pastor Dorivaldo, talvez alguém conheça aqui, ele orou a oração lá do nosso manual de doutrina, e é a oração que eu decorei. E cada vez que eu vou casar alguém, sexta-feira eu casei um casal, claro. Casei um cachorro. Sexta-feira eu fiz um casamento, e aí eu fiz essa oração. Ó Deus Pai, doador de toda a vida e de todo o verdadeiro amor, abençoe esses dois, fulano e Beltrano, nesse momento alto de suas vidas, venham ante a tua presença. Então assim, mas eu não repito sem a reflexão. Eu faço essa oração que já é pronta, porque eu acho ela belíssima. E a oração do Pai Nosso também a gente não deve descartá-la porque é algo escrito. E também a gente não deve ter medo de se assemelhar a outra profissão de fé. Ah não, isso parece coisa de católico. Isso é uma besteira. A repetição não é problema. O problema é a gente fazer qualquer coisa sem a gente estar consciente do significado e da profundidade daquilo. Daí então, olha o Pai Nosso, né? Não tem problema nenhum. Agora, pelo fato de ser uma oração modelo, talvez por isso a gente muitas vezes subestima o ensinamento, subestima o conteúdo que nós temos na oração do Pai Nosso. Então eu posso afirmar que assim como eu por muito tempo, alguns de vocês olhem o Pai Nosso, saibam isso de cor, mas nunca pararam para refletir ponto a ponto aquilo que ele quer dizer. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Eu não tenho a pretensão de ser exaustivo, minucioso nisso, falar assim, olha, até porque muita gente já escreveu muita coisa sobre isso. Mas eu quero compartilhar com vocês a oração do Pai Nosso e as mudanças que ela gera em nós. A oração do Pai Nosso e algumas mudanças que ela deve gerar em nós. Então, começando aqui com a mudança do conceito de centralidade. O que é isso? A oração do Pai Nosso, ela vai mudar o nosso conceito de centralidade. O conceito do que está no centro de todas as coisas. Pessoal, a gente tem um pensamento influenciado pelo iluminismo, pelo humanismo, de que o mundo gira em torno de quem? Nós. Do eu. De que todas as coisas giram em torno do eu. Então tudo é para mim.
Tudo é a partir de mim. Eu sou o referencial de tudo aquilo que tem no mundo. Eu já comentei que eu trabalho com um camarada que é bem engraçado. Ele é novo lá. E aí eu brinco dizendo assim, eu queria saber se no mundo tem algo além de você que seja bom. Porque, assim, ele de fato, assim, ele é um cara que acha que de fato o mundo gira ao redor dele, mas não é uma pessoa má. Ele só acha bom demais, assim, mas é a visão de mundo que ele tem a partir dele. E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina o contrário. De que o centro de todas as coisas não é o eu, não é o seu eu, não é o meu eu. Porque essa centralidade do eu é que cria em nós algumas posturas como o egoísmo, como o egocentrismo, como a ambição, posturas, atitudes que têm gerado tanta desgraça no mundo. Elas partem de um princípio que é que tudo tem que ser para mim, a partir de mim ou por mim. E a oração do Pai Nosso nos ensina o contrário. Por quê? Veja, nós não encontramos na oração do Pai Nosso pronomes possessivos na primeira pessoa do singular. Você não encontra meu, não encontra minha, você só encontra teu, tua, nosso e nossas. Não tem pronome possessivo da primeira pessoa do singular meu, porque a oração do Pai Nosso, ela só contém os pronomes possessivos na terceira pessoa do singular, teu, tua, referindo-se a Deus, e nosso e nossas, referindo-se à comunidade de fé. De modo que a sinalização aí é que, com a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que o eu sai de cena e entra em cena como pessoa central de todas as coisas, Deus. E juntamente com Deus entra em cena como a centralidade de todas as coisas, a comunidade de fé. Não apenas eu, mas nós. Pessoal, quando a gente entende que a centralidade muda, de que o mundo deixa de girar ao meu redor, de que eu deixo de ser o centro de todas as coisas e que a centralidade da minha fé, a centralidade da minha religião é Deus, e juntamente com Deus, a comunidade de fé, então eu paro de ficar achando que a vida me deve. Porque tem gente que é assim, acha que a vida deve para ele. Tem gente que acha que as pessoas devem para ele. Tem gente que acha que as coisas têm que ser do jeito delas. Então, assim, eu acho que as cadeiras não estão boas assim. E eu quero que mudem as cadeiras, que agora o pastor Christian coloque 3 fileiras de 3 cadeiras ao invés de... Porque eu acho que assim é melhor. Mas quando eu entendo que Jesus ensina de que as coisas não são para mim, que as coisas são para nós, e que as coisas não partem de mim, e não tem a mim como o final de todas as coisas, e tudo é dele, por ele, e para ele seja toda a glória eternamente, amém? Então eu deixo de ficar pensando que eu sou o centro de todas as coisas. Eu deixo de ficar implicando quando as coisas não saem do jeito que eu acho que elas deveriam sair. Eu deixo de ficar achando que a igreja tem que se amoldar a mim, que o pastor tem que se amoldar a mim, de que o louvor tem que ser do jeito que eu quero. Isso é dureza. Irmãos, eu vou contar para vocês. Sabe que tem música que eu não gosto de cantar, né? Eu não gosto de cantar. E aí às vezes me dá uma vontade de, como pastor, chegar lá e falar assim, ó, tira essa música daí, porque eu não gosto. Mas a igreja é abençoada. A letra da música é correta. É de uma boa teologia. Então não é porque eu não gosto que a gente vai tirar de lá a música. Tem algumas coisas na liturgia que não me agradam tanto. Mas não é porque a coisa não é do meu gosto que não é bênção para a igreja. Então por isso, eu, em detrimento ao nosso, a nossa, a comunidade, entendendo que eu já não sou o centro de todas as coisas, eu abro mão daquilo que eu quero para o bem maior. Amém?
No Pai Nosso, então, Jesus nos ensina a mudar a centralidade das coisas. Eu deixo de ser o centro, e o centro passa a ser a vontade de Deus. Eu deixo de ser o centro, e o centro passa a ser a comunidade de fé, porque não existe pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Meu, teu. Tem isso aqui? Não tem. É tudo para Ele, é tudo dele. E todas as graças dele não são para mim, elas são para nós. A outra coisa aqui, a oração do Pai Nosso nos ensina, muda em nós, ela muda a nossa prioridade. Ela muda aquilo que a gente considera a prioridade. Porque o eu deixa de ser o centro de todas as coisas, a oração do Pai Nosso então muda as minhas prioridades. Infelizmente, pessoal, muita gente que busca Deus, busca não Deus, busca aquilo que Deus pode proporcionar para ela. Em última instância, busca o bem próprio. Aí você pode dizer assim, mas isso é muito cruel, você está inventando isso. Não, eu não estou inventando isso. Boa parte das pessoas que buscam Deus, buscam em Deus as suas prioridades, buscam em Deus as suas urgências. No entanto, o próprio Jesus ele já adverte com relação a isso em João 6,26. Ele vira para o povo e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então veja, Deus está dizendo: vocês estão me buscando porque vocês obtiveram vantagem. Porque a fome que era prioridade para vocês, saciar a fome que era prioritário para vocês, foi resolvido. Mas quando nós oramos e entendemos a oração do Pai Nosso, a gente descobre que as nossas prioridades muitas vezes estão erradas e a gente é desafiado a mudar as nossas prioridades. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na oração do Pai Nosso estão os interesses de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, na nossa petição, e que deve refletir a nossa visão de Deus, a nossa visão da religião, a prioridade não deve ser os meus interesses, mas sim os interesses de Deus. Eu preciso trazer a ordem normal, as prioridades, colocar para mim como prioridade aquilo que é prioridade para Deus, colocar para mim como prioridade aquilo que é prioridade para o reino de Deus, colocar como minhas prioridades aquilo que Deus está interessado. Então vocês, nós, como igreja, precisamos nos interessar pelas coisas que Deus se interessa, precisamos priorizar as coisas que para Deus são prioridades, precisamos amar as pessoas a quem Deus ama, precisamos sofrer pelas pessoas por quem Deus sofre, porque a prioridade na nossa vida, e que Jesus sinaliza na oração do Pai Nosso, não é o que é meu, mas sim o que é dele. Ou seja, a gente expressa a nossa preocupação primeiro com a glória de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu me preocupo com a glorificação, com a santificação do nome dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu me preocupo com que se estabeleça na minha vida, na minha família, na minha comunidade de fé, o reino, a vontade de Deus, e isso glorifique o nome de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. E depois a gente expressa a nossa humilde dependência dele como comunidade. O pão nosso nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Livra o nosso povo do mal. Então, a nossa prioridade também é mudada quando a gente entende a oração do Pai Nosso. Prioridade para a gente é aquilo que é prioridade para Deus. E depois que a gente prioriza aquilo que está no coração de Deus, a gente passa a se preocupar com a nossa dependência, como povo de Deus, com a nossa dependência dele. Primeiro, as coisas de Deus. Então, por que a gente muda a nossa centralidade? O eu já não é mais o centro de todas as coisas. Porque a gente muda a nossa prioridade, porque a prioridade passa a ser aquilo que é prioridade para Deus. A prioridade nossa
como igreja, passa a ser a vontade de Deus e não a nossa vontade pessoal, também é mudado o nosso conceito de comunhão. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente sai do centro de todas as coisas, não, as coisas não precisam ser do jeito que eu quero. Precisam ser não pro eu, mas tem que ser pro nosso, para nós. Não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade dele. Então o eu sai de cena. E porque o eu sai de cena, a gente revê as nossas prioridades. Prioritariamente, na nossa visão, estão a glória de Deus, a santificação do nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Porque isso acontece, a gente passa então a mudar o nosso conceito de comunhão. Por que de comunhão? Como começa a oração do Pai Nosso? Qual a primeira expressão dessa oração? Qual é? Pai Nosso. Pai Nosso. Então, se o Pai é nosso, eu não sou sozinho nessa família. Se o Pai é nosso, Ele é Pai não apenas meu, Ele é Pai de quem está do meu lado. E se o Pai é nosso, quem está do meu lado, quem convive comigo, deixa de ser o outro e passa a ser o próximo. Porque a gente se vê como família da fé. O Ariovaldo Ramos, falando sobre isso, ele diz o seguinte: chamar Deus de Pai é celebrar a restauração da noção de família. Quando caímos, caímos como família. Então o irmão passou a ser o outro, o concorrente, o adversário. Quando oramos o Pai Nosso, percebemos que a nossa noção de família foi restaurada. É resgatada a consciência de igualdade. Ele quer ser chamado de Pai, é porque para ele todos são iguais. Então veja, quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo, olha, o Senhor é meu Pai como é Pai da Vera. O Senhor é meu Pai como é Pai do Sérgio. O Senhor é meu Pai como é Pai do seu Tadayoshi. O Senhor é meu Pai como é Pai do Vitor. Então, se eu sou filho do mesmo Pai, se nós somos filhos do mesmo Pai, então o Tadayoshi, a Vera, o Vitor, o Sérgio, eles não são outros, eles são o próximo. Eles são irmãos. Porque o outro nada tem a ver comigo. O outro não é problema meu. O outro, a dor dele não me importa. Mas o próximo é igual a mim. O próximo tem a ver comigo. Eu devo amar o próximo como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou, amando até as últimas consequências. Porque o referencial de amor não sou eu. Porque o eu saiu de cena. O referencial de amor é Jesus Cristo. Por isso ele diz, amai como eu vos amei. Então a gente não tem mais que amar como eu acho que eu amo do meu jeito. Não, não é do seu jeito que você tem que amar. Você tem que amar como Jesus amou, porque assim ele disse. Então, porque o outro eu amo. O próximo, o outro eu não amo. O próximo, eu tenho facilidade em perdoar, porque ele é mais do mesmo, ele é mais de mim. Ele é igual a mim. O pai dele é meu pai. O Cristo que morreu por ele, morreu por mim. Nós somos um só corpo. Então eu não tenho que ficar com mimimi para perdoar, porque ele não é outro, ele é o próximo. Ele é irmão. Gente, Deus quer nessa manhã transformar o outro em próximo. Amém? Amém. Você quer começar a olhar o outro como próximo? Hoje é o dia que Deus quer fazer isso com vocês. No ensino de Jesus, então, o próximo é aquele que eu quero que seja como eu. O próximo é aquele a quem eu desejo as bênçãos que eu quero para mim. O próximo é aquele que eu quero que experimente aquilo que eu tenho experimentado de Deus. Como o próximo, eu divido as tristezas. Como o próximo, eu multiplico as alegrias. É com o próximo que eu choro porque ele chora. Eu sofro porque ele sofre. E eu me alegro quando ele se alegra. O outro nada tem a ver comigo. Aquele outro lá não. Mas é o próximo. Então, se o Pai é nosso, eu não posso mais olhar as pessoas como, tá lá, tá sofrendo. Não, é meu irmão. É filha do mesmo Pai. A gente é o mesmo povo. Tem a mesma origem.
Cristo morreu por nós. O outro me dá uma dificuldade de perdoar porque nada tem a ver comigo, mas o próximo eu perdoo porque Cristo me perdoou. Eu perdoo o próximo porque eu fui perdoado. E o Cristo que me perdoou também perdoou o próximo. Na verdade é o seguinte, nós somos chamados a verticalizar, a horizontalizar o perdão que nos foi dado por Deus. Então se você foi perdoado, você não tem o direito de não perdoar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, perdoa como nós perdoamos. Se você não perdoa, você está lascado. Está entendendo? A gente tem dificuldade com o outro, mas quando ele passa a ser o próximo, tudo fica mais fácil. Quer um exemplo? Vamos lá. Alguém aqui, quando não tinha filho, via criança correndo, subindo, vai, não suporto criança que faz isso. Acho que Deus está falando nos corações aí. E aí depois quando passa a ter filho, você criança é assim. Mas por quê? O filho é o do outro que te irritava, o seu é o próximo. Estão entendendo isso aí? Estão entendendo esse tipo de coisa? Mas quando a gente vai ficando velha também, pastor. O outro incomoda. Mas, exato. Mas assim, a outra coisa é que eu fui adolescente e vivi todas as coisas. Bia, Vitor, o pessoal mais novo, eu já fui adolescente. Há muito tempo atrás. Mas eu tinha as minhas coisas de adolescente. E aí depois que eu cresci, fiquei velho, eu ficava vendo os adolescentes assim, olha, Jesus, eu encontro paciência de aguentar esse tipo de coisa e tal. Agora os meus filhos estão entrando nessa fase. Aí é mais fácil porque são os meus filhos. Porque quando é com o outro, a gente não está nem aí. A gente não quer tolerar. Mas quando a gente muda a noção e agora passa a ser o próximo, a gente tem mais facilidade de entender, tem mais paciência de aceitar, perdoa um, perdoa dois, perdoa três. A gente que é casado, a gente fala assim, ah não. Por exemplo, a mulher do Christian grita com ele. Não sei, não grita, né? Aliás, eu fico imaginando alguma discussão do casal. Amor, não faz assim. Mas foi você que falou para eu fazer assim. Não. Você está errado. Estou. Perdão. Você consegue imaginar a Sandra e o pastor pensando, não dá para imaginar, não. É assim que eu vejo. Mas assim, a gente fala assim, se minha mulher fala, quando eu casar, se minha mulher falar comigo, como a mulher do pastor falou com ela, vai ter. Aí casa o que acontece? Faz o quê, né? A mulher é toda assim. Porque a mulher do outro, mas a minha. Então, a oração do Pai Nosso nos leva a mudar o conceito de comunhão. Eu já não olho na igreja as pessoas como os outros. Eu olho na igreja a pessoa como o próximo, como irmão em Cristo. Olha o que o Ricardo Barbosa diz. Nossas preocupações são predominantemente privadas. Não são coletivas. Não olhamos para a sociedade como uma realidade comum. Nossa experiência espiritual é narcisista. Basta vermos os pedidos de oração em qualquer reunião de oração, assim, orar para não chover, porque eu vou para o casamento, eu fiz escova se chover, não tem esse tipo de coisa. Orar para não estar trânsito, porque eu preciso chegar a tal hora. Então, assim, só para dar alguns exemplos. Orar porque eu vou pegar um voo amanhã e tal. E aí assim, eu vi até um pregador comentando isso. E aí você vai e ora, né? Senhor, eu vou voar. Guarda o avião. E aí Deus pensa assim, comprou uma companhia que não presta, o mecânico não fez revisão, tem peça quebrada, mas tá bom, eu seguro o avião pra você e vou deixar cair na vez do outro. Então assim, a gente faz umas orações às vezes assim, você já parou pra pensar nisso?
pensar nisso. Eu fiz um outro casamento, também de um casal, viu, gente? Também de um casal, há 2 semanas, ao ar livre o casamento. E aí eu fiz assim, se chover como que faz, né? Aí fala, não, se chover tem um salão aqui, aí é feito no salão, por isso salão também e tal. E aí a gente também fica pensando, né? Aquele pessoal assim, ai Senhor, irmãos, vamos orar para não chover, vamos orar para não chover. Aí Deus fala, tá bom, tá faltando água e tal, não aqui, não vamos fazer chover. Não vai chover porque a irmã não quer, ela quer casar. Então assim, Não vai ficar de pé. ele conclui. Nós aprendemos a orar, não sei com quem, mas não foi com Jesus, porque a oração que Jesus ensina, nós não vemos pedindo por mim, está pedindo por nós, porque o Pai é nosso. Então o que importa não sou só eu, mas é a comunidade. Isso muda o meu conceito de comunhão, e porque muda o meu conceito de comunhão, os meus pedidos de oração também passam a mudar. Eu ouvi ontem lá em Jardim Rei o testemunho de uma menina. Ela está com câncer, meio que num estágio terminal, menina, novinha. Está na UTI e passou por cirurgias já. E antes dela ir para o hospital, para a UTI, o pastor Jubal comentou o seguinte, que toda a reunião de oração ela estava lá. E você sabe qual era o pedido de oração dela, toda a reunião de oração? Qual era? Pela salvação da mãe dela. Não pedia pela saúde dela. Estão entendendo esse tipo de coisa? Porque a gente vai aprendendo a orar e vai entendendo que a gente deixa de ser o centro de todas as coisas. As prioridades deixam de ser as minhas e passam a ser as de Deus, passam a ser a da igreja. E o conceito de comunhão também muda. O que muda? Quando a gente entende a oração do Pai Nosso, muda o nosso conceito de posse. Eu vou explicar. Quando a gente entende a oração do Pai Nosso, muda o nosso conceito de posse. Por quê? Eu já não sou o centro de todas as coisas. Deus e a vontade de Deus, e a glória de Deus, e o reino de Deus, e a comunidade da fé passam a ser o centro de todas as coisas. Por causa disso, as prioridades já não são as minhas, são as prioridades de Deus. O bem maior não é para mim, mas é para o povo de Deus. Por causa disso, eu entendo que o Pai não é meu, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, eu não olho mais o Ivan como outro, eu olho o Ivan como o próximo. E por que ele é o próximo? Eu tenho facilidade em perdoar. Porque ele é o próximo, eu amo. Porque ele é o próximo, eu sou paciente. Porque ele é meu próximo, eu vou caminhar mais 1 milha com ele. E porque o Pai é nosso, a oração disse que o pão é de quem? O pão é nosso. Então a oração do Pai Nosso também muda o nosso conceito de posse. O pão não é mesmo. O pão é nosso. E se o pão deixa de ser meu para ser o pão nosso, e eu estou falando de fato de sustento, de comida, de coisas materiais. Então, se o pão deixa de ser meu e passa a ser nosso, eu não tenho o direito de reter comigo aquilo que não é mais meu, aquilo que é nosso. Isso não é um discurso comunista, isso é um discurso bíblico, porque o pão já não é meu, o pão passa a ser nosso. E quando eu retenho aquilo que não é meu, aquilo que é nosso, isso é crime, isso tem um nome, chama apropriação indébita. Alguém aqui ou fez direito ou é advogado? Então, não é isso? Apropriação indébita. Aí eu fui pesquisar. Apropriação indébita ocorre quando o agente, você, deixa de entregar ou devolver ao seu legítimo dono, todos nós, o bem ao qual tem acesso, o pão. Seja por empréstimo ou seja por depósito. Então, se o pão é nosso, eu não posso reter o pão comigo enquanto do lado tem alguém sem o pão, porque isso é apropriação indébita. Eu fico imaginando a oração do camarada que não tem o pão, que não tem o mantimento, que não tem a blusa para o frio, que não tem o recurso para... Orando lá, Senhor, cadê o meu pão, Deus?
minha família hoje não tem o que comer, cadê o pão? Aí Deus olha e fala assim: ô meu filho, o seu pão está com maquilha. Ele não dividiu com você? Não, é apropriação de direito. Irmãos, em 1993, os mais novos como eu talvez tenham visto, tinha uma novela chamada Renascer. Alguém lembra disso? Que era com o Antônio Fagundes, lembra? Do Cacau. Ai, ai, e o Fagundes era muito rico. Era um fazendeiro muito rico. E na época eu estudava à noite já, eu não via novela, mas às vezes eu via uns flashes assim, né? Eu me lembro que uma vez eu parei para ver e aquilo marcou minha vida. E o Osmar Prado era um personagem muito pobre e que queria ficar rico igual o Antônio Fagundes. E ele, naquela pobreza dele, ele chegou na casa dele assim, sem ter o que comer. E ele queria ficar rico igual o Antônio Fagundes. E ele disse a seguinte frase, que eu gravei na minha mente: quem ganha o pão que come, come o seu e mais o de ninguém. Quem ganha mais do que come, come o seu pão e come o pão de alguém. Está entendendo? Isso marcou minha vida e é verdade. O pão não é meu, o pão é nosso. E se o pão é nosso, eu tenho que aprender a repartir. O meu conceito de posse precisa mudar com a oração do Pai Nosso. Precisa mudar. E eu desconfio que na igreja primitiva, esse trecho da oração do Pai Nosso, eles já nem oravam mais. Porque a Bíblia diz que eles repartiam tudo e ninguém tinha falta de nada. Porque eles tinham tudo em comum, porque para eles o pão já era deles. Não era de um, o pão era nosso. Porque a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles contribuíam segundo a necessidade de cada um. E isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Em nome de Jesus, pensem nisso. Nós, como igreja, precisamos ajudar as pessoas, não a partir daquilo que nos sobra, mas a partir da necessidade deles, porque esse é o padrão bíblico de ajuda. Porque quando eu cumpro o padrão bíblico de ajuda, que é ajudar segundo a necessidade, eu faço justiça. Quando eu ajudo com aquilo que me sobra, eu faço benemerência, esmola, sei lá o que. Então, se o pão não é meu, se o pão é nosso, eu divido sem dó, eu oferto sem dó, eu contribuo sem dó. Eu vejo o irmão passando necessidade, eu não preciso ir na igreja contar: ô pastor, vamos lá porque o irmão Lucas está passando necessidade. Não! Se eu tenho em casa, eu vou lá, eu vou encher uma cesta e vou levar. Está aqui, irmão, porque o pão não é meu, o pão é nosso. E se eu estou segurando o pão que não é meu, o pão que é nosso, eu estou em pecado. A oração do Pai Nosso deve mudar o nosso conceito de posse e deve mudar o nosso conceito de ação social como igreja. O referencial de missão não é a igreja, mas sim o necessitado. O que é que ele precisa? Então é por isso que a gente vai tentar ajudar. Assim, não é o que está sobrando para a igreja aí? Pastor, está sobrando 10 reais? Ah, tá, mas está faltando o botijão de gás para a irmã. Quanto custa um botijão de gás? Não é 10 reais. Então não vai adiantar você dar 10 reais. Vai lá, pega o botijão e entrega para Jesus. Amém? Quando a gente fala do bolso, o amém é mais fraco. Qual é a conclusão? A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. É um padrão de oração a ser seguido. A oração do Pai Nosso é uma oração a ser feita. Mas Jesus ensina muitas coisas nela. Inclusive, de que você não é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é o próprio Senhor. De que as coisas não devem girar em torno do Alexandre. As coisas giram em torno do amor de Deus pela comunidade de fé. E é por causa da comunidade de fé que eu devo pautar a minha missão dentro da igreja. A oração do Pai Nosso também me ensina de que a prioridade não deve ser aquilo que eu gosto, mas deve ser aquilo que é prioridade para Deus. Irmãos,
esses dias, eu estava trocando uma ideia com uma pessoa muito amada lá de Ramos. E a pessoa disse assim: Ale, às vezes eu tenho dificuldade em discernir qual é o meu espaço no reino, na obra. Como é que eu identifico isso? Eu falei, primeira coisa, o que é que tem que ser feito na igreja? E você sente falta? Pois é para isso que Deus está te chamando. Primeira coisa, o que é que a igreja precisa que faça? Se você passou ali e as folhas das árvores sujaram todo o quintal e você viu que está sujo, não precisa esperar que alguém faça isso. Irmão, pergunta onde tem uma vassoura e vai lá, porque a prioridade é servir o rei. Aí a segunda coisa, o que é que você faz e tem facilidade em fazer? Porque aí Deus também quer te usar. Por exemplo, pastor, eu não sei fazer nada mais além de bolo. Puxa, tá aí. De repente você pode trazer um bolo para as crianças comerem no culto infantil aos domingos. Você está servindo a Deus. Por exemplo, eu sei que a Ana Paula, ela escreve bem. Ela tem até um blog, Cantinho da Leitura, isso. Acessem lá, vocês vão gostar. Então, de repente, a Ana Paula não canta aqui, mas ela pode colocar o dom que Deus deu para ela de escrever a serviço do rei. E por último, o que você faz com prazer e faz com os pés nas costas? Né? Deus quer te usar nisso. Por exemplo, lá em Ramos tem um cara, eu já contei para vocês, eu acho, novo convertido, que fala inglês. E ele gosta de ensinar. Como é que ele serve? Ele não está no louvor, ele não prega. Eu acho que só vi dando testemunho uma vez e tal, mas ele dá aula de inglês de graça na igreja. E a prioridade não é o conforto dele, a prioridade é servir. Na oração do Pai Nosso, então, a gente aprende que eu não posso mais olhar as pessoas como outros, sim como o próximo, como meu irmão. E pelo próximo eu oro, eu intercedo, eu choro junto, eu me alegro junto, eu amo e eu não fico com mimimi para perdoar, para recomeçar. A oração do Pai Nosso nos ensina que o pão é nosso e a gente tem que dividir em nome de Jesus. Tem um texto que é de um autor anônimo, não é meu, né? Também não sei de quem é, mas é meio que domínio público, que o título é: podemos de verdade orar o Pai Nosso? Eu só posso orar Pai se demonstrar esse relacionamento com Deus no meu dia a dia. Eu só posso orar Nosso se a minha fé tem espaço para os outros e para as suas necessidades. Não é? Aquele conceito de comunidade. Eu só posso orar que estás nos céus se eu não estou com o coração preso pelas coisas do mundo. Eu só posso orar santificado seja o teu nome se eu me esforço com a ajuda de Deus para me santificar. Eu só posso orar venha o teu reino se eu estou disposto a aceitar a palavra de Deus como regra para a minha vida. Eu só posso orar seja feita a tua vontade se eu procuro pautar a minha vida pelos seus ensinos. Eu só posso orar assim na terra como no céu se quero verdadeiramente entregar meu serviço de Deus aqui e agora. Eu só posso orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje se eu estou preparado para partilhar o que tenho com os que têm necessidade. Só posso orar perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores se eu tiver disposição de eliminar todo o rancor que guardo no meu coração para com o próximo. Eu só posso orar não nos deixe cair em tentação se eu estou disposto a não me enroscar nas armadilhas do pecado. Eu só posso orar livra-nos do mal se estou preparado para combater o pecado na minha vida. Eu só posso orar pois teu é o reino se estiver disposto a abrir mão de construir o meu próprio reino. As coisas do meu jeito. Eu só posso orar teu é o poder se eu estiver disposto a abrir mão da tentação de de controlar os outros pela minha arrogância. Eu só posso orar e a glória para sempre se eu abrir mão do meu direito de me achar digno da reverência dos outros.
Só posso orar amém se honestamente eu estiver dizendo, custe o que custar, tudo isso é o que eu quero de ti, Senhor. Amém?